pessoal, estamos de volta para mais uma aula sobre cinemática. Nas aulas anteriores nós trabalhamos os conceitos da cinemática. Trabalhei vários conceitos. Então hoje nós vamos trabalhar alguns exercícios, fazer a resolução de alguns exercícios para melhor fixar o conteúdo, tá? Vamos lá. O primeiro exercício é o seguinte. Hoje sabemos que a Terra ela gira ao redor do Sol, em um sistema heliocêntrico, assim como todos os demais planetas do nosso sistema solar. Mas na antiguidade, o homem acreditava ser o centro do universo. Então, tanto que considerava a Terra como centro do sistema planetário, que era um sistema geocêntrico, a Terra como centro. Então, tal consideração estava baseada nas observações cotidianas, pois as pessoas observavam o Sol girando em torno da Terra. Então, é correto afirmar que o homem da antiguidade concluiu que o Sol girava em torno da Terra devido ao fato que ele considerou o Sol como seu sistema de referência, ele considerou a Terra como seu sistema de referência, ele esqueceu-se de adotar um sistema de referência, ele considerou a Lua como seu sistema de referência, considerou as estrelas como seu sistema de referência? Então, gente, a resposta correta para esta pergunta é a alternativa B. Ele considerou a Terra como seu sistema de referência, porque para ele, o homem da antiguidade, o sistema era geocêntrico, a Terra como centro e o Sol girava em torno da Terra. Então, na verdade, o referencial para eles era a Terra, ok? Bom, vamos para mais uma questão, a questão 2. Então, é sobre os conceitos de referencial, posição, velocidade e aceleração, fundamentais para o estudo dos movimentos em ciência. Afirma-se corretamente que o conceito de posição é associado ao local em uma trajetória e não depende do referencial adotado. É verdade isso? Referencial é a associação ao valor da velocidade e da aceleração do objeto em movimento. Ou a velocidade ela está relacionada à mudança de posição e não depende do referencial adotado. Ou a aceleração está relacionada à mudança do valor da velocidade média em um dado referencial. Então, qual a alternativa correta para esta questão? Então, a alternativa correta é a alternativa B, porque a aceleração está sempre relacionada à mudança do valor da velocidade média em um dado referencial. Então, quanto maior a aceleração, maior a velocidade, ok? Vamos agora para a terceira questão. Então, a terceira questão ela fala o seguinte: imagine que um paraquedista saltará de uma aeronave que se movimenta em uma trajetória retilínea, horizontal e para a direita. Ao saltar e deixar o movimento acontecer naturalmente, qual será a trajetória do paraquedista até chegar ao chão? Então, quais são as alternativas que temos? A trajetória do paraquedista será retilínea, vertical e para baixo. Isso seria verdade se eu tivesse estabelecido como referencial alguém dentro do avião. Então, a B, a trajetória do paraquedista será uma reta, na diagonal, para baixo e para a esquerda. Então, não, porque devido ao movimento, ao princípio da inércia, como a aeronave está em movimento na diagonal e para a direita, então qualquer coisa lançada tenderia a ir para a direita, devido ao princípio da inércia. A C, a trajetória do paraquedista será uma reta na diagonal para baixo e para a direita. Também não será na diagonal, porque eu já expliquei. Só vai fazer dois movimentos, retilíneo para baixo ou uma curva. Então, a D, a trajetória do paraquedista será uma curva para baixo e para a esquerda.
Então, como eu já falei, o princípio da inércia não poderia ser para a esquerda, teria que tender a continuar para a direita, porque a aeronave está indo para a direita. Então, a alternativa é: a trajetória do paraquedista será uma curva para baixo e para a direita. Sim, isso é verdade, tomando como referencial um observador da Terra. Então, a alternativa A é verdadeira, porque o movimento do paraquedista, por inércia, acompanha o da aeronave. Portanto, seu movimento será para a direita e a queda do paraquedista é composta por duas velocidades, uma na vertical e para baixo e outra na horizontal à direita. Sendo assim, o movimento resultante é uma curva para a direita. Ok? Vamos para mais uma questão, a questão 4. A respeito da ideia de referencial, marque a alternativa correta. A. O Sol, por ter uma massa correspondente a 98% de toda a massa do Sistema Solar, deve ser sempre considerado o referencial para quaisquer fenômeno. Então, isto não é verdade, porque o fato de ter muita massa não quer dizer nada, não tem nada a ver com referencial, porque o referencial não depende da massa. B. Os fenômenos devem ser sempre analisados a partir de um referencial parado. Também não é verdade, porque o referencial pode também ser algo em movimento. C. O referencial é o corpo em movimento retilíneo, uniforme, a partir do qual se analisa os movimentos. Também não é verdade, porque não se define que o referencial tem que estar em movimento ou tem que estar parado. Não tem nada a ver. A D. Referencial é o corpo a partir do qual os fenômenos são analisados. Sim, isso é verdade. Por quê? Porque o referencial é algo que eu tomo como referência, não importa se ele está em movimento ou se ele está parado. Então, é algo que eu considero a partir do qual os fenômenos são analisados. Então, essa D é verdade. Portanto, o movimento e o repouso são absolutos e não dependem de um referencial. Esta é completamente errada, porque para se falar de repouso e movimento sempre vai depender de um referencial. Portanto, a alternativa D será a alternativa correta. Ok? Então vamos para mais uma questão. É a questão de número 5. Um professor de física, durante uma de suas aulas, perguntou aos alunos: por que podemos dizer que estamos todos em movimento, mesmo que sentados em nossas carteiras? Ao adotar a resposta correta, um dos alunos disse: e por que esse aluno falou? Respondeu ao professor. Ele disse: porque o Sol sempre é o referencial adotado, uma vez que é o corpo mais maciço do Sistema Solar. Então estamos executando o movimento de translação com a Terra. Isso não é verdade. Então, B. Porque se adotarmos um referencial no espaço, como a Lua, a Terra estará em movimento e nós nos movimentamos com o planeta. Isso é verdade, porque mesmo que estamos parados, sentados em uma carteira, em uma sala de aula, se tomarmos um referencial fora da Terra, no mínimo, nós vamos executar dois movimentos, que é o de rotação e translação, para o observador fora da Terra, certo? Que seja na Lua, que seja em outro planeta que puder nos ver, certo? Então eles vão nos ver, nos movendo juntamente com a Terra. Então esta é a alternativa B está correta. A C. Porque a Terra executa um movimento de translação ao redor de seu próprio eixo. Então não é por isso, porque vai depender do referencial. Então, essa alternativa C, ela não está correta pelo fato o movimento que ela faz ao redor do Sol, ele é um movimento de rotação e não de translação. Então, a D, porque nada pode permanecer totalmente parado.
Então, não existe essa definição que diz que nada pode permanecer totalmente parado. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Então, sempre estaremos em movimento para qualquer referencial fora da Terra, porque nos movemos juntamente com a Terra.